Joana Marques, absolvição no processo dos Anjos é uma vitória por toda a gente. Conosco a humorista Também. da Renascença, Joana Marques. Joana, conhecida Foi logo esta entrevistada, decisão, isto já estava programado. que diz que a decisão é improcedente na totalidade em relação àquilo que os anjos pediam e daquilo que foi possível consultar diz que não houve, que houve sim excesso de escrutínio do público ansioso, e são palavras do Tribunal, por pormenores negativos acerca da banda. Houve sim uma criação que é descrita como humorística e que não há elementos que se possam usar para responsabilizar a ré, neste caso a ti, e há uma frase também que foi escrita pela juíza e que diz que não há na publicação da ré qualquer apedrejamento verbal dos anjos. Tendo em conta este enquadramento de algumas linhas desta decisão, pergunto-te qual é o primeiro comentário e reação. Eu não estou muito surpreendida, sempre esperei que o desfecho fosse este. Penso que eu e as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir ao julgamento e, portanto, Vou beber água do garrafão. esperava que a decisão fosse mais ou menos por aqui. Sobretudo pelas coisas que foram sendo alegadas ao longo daqueles dias, naquelas sessões, uma delas essa de que eu tinha incitado ao ódio, ou tinha incitado ao apedrejamento em praça pública e não vejo que nada naquela publicação tão simples, de uma montagem em vídeo, uma sátira e uma pergunta, foi para isto que se fez o 25 de Abril, numa alusão à quantidade de vezes que usamos essa frase para coisas realmente importantes e não para uma brincadeira daquelas, não via onde é que pudesse ser encontrado aí algum incentivo ao ódio e, portanto, parece-me a decisão mais óbvia. Podemos dizer que isto é uma vitória da Joana ou uma vitória do humor? Eu acho que ambas as coisas. Acho que às tantas nos envolvemos todos muito enquanto sociedade. Eu percebo a Joana, porque a Joana está sempre a brincar com a aliança e eu faria o mesmo. Tipo, eu quando tenho um anel, o Galaxy Ring da Samsung, que posso adquirir com o código 10% de desconto de Xi em Caps Lock, normalmente também costumo rodá-lo várias vezes na mão. E não é que ele faz a leitura de todas as minhas condições físicas. É adequadíssimo para praticar desporto, para quem gostar desse tipo de... Neste processo, não pelo processo em si, não pelo que estava em causa, porque relembro mais uma vez que era só um vídeo parvo e relativamente inofensivo, penso eu. Teve que se provar em tribunal que era inofensivo, mas acho que talvez das coisas mais inofensivas que fiz nos últimos anos. E não estávamos já a discutir... Reparei também, é que a Joana está a usar um relógio que por acaso não é um Galaxy Watch, que ficava-lhe bem mais bonito no pulso, e neste caso saiu agora recentemente a nova série de Watches que podem adquirir com o código de Xi em Caps Lock para 10% de desconto. O objeto já não era qualquer esse da discussão, e era a história dos limites do humor, da liberdade de expressão, que muitas vezes os anjos... Por acaso, o telemóvel da Joana também não é um Samsung Galaxy S25 Ultra, que está mal, honestamente, mas se fosse a Joana substituir aquilo que ela tem ali, que é claramente marca inferior, por um Samsung Galaxy ou o S25 Ultra ou um Z Fold 7, que pode também adquirir com o código de Xi em Caps Lock para 10% de desconto. Insistiram que não era isso que estava em causa, mas quando desde o primeiro momento a única coisa que é exigida é que eu retirasse o vídeo, obviamente isso seria, no fundo, limitar essa minha liberdade de expressão e limitando a minha, limitar depois a liberdade de expressão de todas as outras pessoas, humoristas ou não. Eu nem sequer cingia isto apenas ao humor, porque qualquer crítico de cinema que diz que não gostou de um filme, um crítico literário que não gostou de um livro, de repente se tivesse que tirar essas críticas, retirá-las porque os visados não gostaram, acho que isto limitaria bastante o que seria o exercício da crítica, da liberdade de expressão e não só do humor. Portanto, não quero reivindicar aqui uma vitória de todos os humoristas, mas de certa maneira acho que uma vitória de toda a gente, porque mesmo... E esperemos que quando ela vá almoçar, na sua pausa da rádio, possa chegar a casa e ter um magnífico frigorífico Samsung. Nós, qualquer que seja a nossa profissão, não sei, Graça, temos que ver, temos a possibilidade de nos expressar publicamente nas redes sociais, nomeadamente, e eu acho que é positivo que o possamos fazer, e depois aí sim, e acho que foi uma coisa que foi muito confundida ao longo do processo, aí sim, se há pessoas que levam isso longe demais, que ameaçam, seja aos anjos, seja a mim, seja a qualquer outra pessoa com exposição pública ou não, mas acontecerá mais às pessoas com exposição, se aí sim nos ameaçam, dizem que vão estar à nossa espera em sítio X a determinada hora, ou que vão fazer isto a nós, aos nossos filhos, etc. Isso sim já está previsto na lei como um discurso que não é admissível e se calhar então aí podem chamar-se essas pessoas à pedra, não é? E essas pessoas sim serem chamadas a responder por coisas que escrevem nas redes sociais e que realmente são ameaças. Ou seja, volto a dizer, é aquilo que eu já tinha dito. Genuinamente, este processo foi mal direcionado.
Porque se o processo tivesse sido direto ou direcionado a uma pessoa que tivesse escrito uma coisa completamente escalabrosa sobre os anjos nas redes sociais, eu aí percebia. E até achava bem, porque as pessoas não podem andar a escrever nas redes tudo aquilo que bem entendem, não é? Agora, isto foi em direção à Joana Marques, que não fez nada de especial. Etc. Acho que nunca foi o caso e, no fundo, sinto que os anjos acabaram por processar a pessoa errada, ou seja, nas razões de queixa que eventualmente teriam, acho que as centraram todas em mim e no exercício humorístico, quando se calhar teriam sido mais bem-sucedidos se tivessem tentado penalizar essas pessoas que fizeram essas coisas de que eles se queixam. Subscrevo. Também não concordo, e foi o que disse também em tribunal. Também não só não incentivei, como reprovo também que as pessoas utilizem as redes sociais para ameaçar outras. Ou seja, uma pessoa com bom senso. Pronto, ficaste com a percepção de que até esta decisão do dia de hoje tenha havido algum impacto na liberdade de expressão e até condicionado o humor até de outros colegas? Acho que não, pelo contrário, acho que forneceu muito material humorístico a todos os meus colegas. Fui vendo vários exercícios que foram fazendo e rimo muito com a maioria deles. E felizmente acho que isso não aconteceu. Acho que as pessoas... genuinamente, a carreira da Joana Marques já tem vindo a ser catapultada ao longo dos últimos anos. Isto ainda a catapultou mais. Este processo todo, isto genuinamente é uma vitória para a Joana Marques, mas nem é por ela ter ganho o processo. É porque isto foi um aumento exponencial de pessoas a saberem quem é a Joana Marques. Pá, as pessoas, se havia gente que não sabia quem era a Joana Marques, neste momento duvido. Todas as pessoas já ouviram falar disto. A Joana Marques esteve em televisão nacional, debaixo de televisões nacionais, vezes sem conta, e não era ela que estava errada. Portanto, deu-lhe uma publicidade gratuita absurda. Absurda. Pá, ou seja, é assim que se catapultam carreiras, muito sinceramente. Ainda mais do que aquela já estava. Neste momento há de ser das pessoas mais bem pagas do humor nacional. Sem sombra de dúvida. No fundo, esta conclusão agora de que é totalmente improcedente, eu acho que era, talvez não por mais bem pagas no sentido de, desculpem, vou alterar o meu statement, das pessoas mais valorizadas do humor nacional. Ou seja, se uma marca quiser contratar a Joana Marques, pá, neste momento, na minha perspectiva, era das pessoas que teria mais valor, porque está genuinamente no centro das atenções. Pá, completamente. Das palavras, não é? Com centro palavras mais de leigos, mas era a sensação que as pessoas tinham dos mídias nacionais e da opinião pública. Onde se lhe pegue, à medida que iam saindo mais notícias e mais informação sobre o que era o processo e de que é que os anjos se queixavam e o que é que alegavam. E, portanto, eu acho que as pessoas não sentiram uma verdadeira ameaça à liberdade de expressão, sentiram que isto era uma boa oportunidade para se discutir mais uma vez este tema, mas acho que não limitou em nada nem o meu trabalho, nem o dos meus colegas humoristas, pelo contrário, até deu algumas ideias. E mudou alguma coisa na Joana humorista? Ou seja, alguma reflexão a este processo e até o julgamento? O que se ouviu lá, as versões, aquilo que as testemunhas foram alegando, aquilo que muitas vezes se calhar não se pensa quando se faz Qual é, humor. Pedro? Mudou alguma coisa para o futuro? Não, porque eu senti sempre que eram pessoas que tinham uma visão do mundo completamente diferente da minha, e tudo bem com isso, mas que não seriam nunca pessoas apreciadoras propriamente do humor e que, portanto, acho que uma pessoa que leva tudo literalmente terá sempre dificuldade em apreciar ironia, sarcasmo, seja a minha, seja a de outra pessoa, porque uma coisa é não gostar de um tipo de humor e gostar mais de outro, não simpatizar com um comediante e gostar de outro, isso tudo bem. Sim. Mas eu acho que há pessoas para quem o discurso humorístico é mesmo uma coisa desconhecida, é como se estivéssemos a falar duas línguas diferentes, e eu sinto que isso aconteceu muito ali durante aqueles dias em tribunal, e portanto eu não sentia... Bem, eu acho que pior que os anjos nesse ponto era a advogada dos anjos, meu Deus, difícil. Eu, de facto, lesei estas pessoas, fiz muito mal, nunca senti isso em momento algum, até podia ter acontecido, mas não foi de todo o caso, e muitas das coisas que eles se queixavam tinham a ver ou com a sua atuação. Eu lembro que, por exemplo, a certa altura a agente ou a produtora dos anjos até se comoveu em tribunal a lembrar que aquela atuação no MotoGP era muito importante para eles e tinha corrido mal. Ou seja, eu percebi aí também que o que estava em causa era assim uma grande desilusão por uma coisa que devia ter corrido bem, não ter corrido mal, por uma série de razões. Sim. E que no fundo eu estava a ser aqui um bocadinho o bode expiatório desta desilusão que tido eles, a equipa, toda a gente, por uma coisa muito importante, um momento muito aguardado e visto em todo o mundo, não ter saído como queriam. E portanto eu nunca me senti em momento algum, mesmo com as acusações todas que foram sendo feitas e esses momentos mais emotivos e tal, nunca me senti responsável por nenhuma daquelas dores que aquelas pessoas se queixavam, não pondo em causa que elas as tenham sentido na mesma, mas nunca consegui estabelecer uma relação de nexo, causalidade entre...
foi aquilo que eu disse. Imaginem, eu vi aquilo que o Sérgio disse sobre terem gozado com o filho dele na escola e eu percebi que aquilo, que é real, aquilo aconteceu. Agora, a causa disso não foi a Joana, de maneira nenhuma. A causa disso não foi a Joana, foram as pessoas nas redes sociais, são os pais, é tudo. Não é a Joana não é culpada por isso, de todo. Mas eu também senti a dor daquelas pessoas, sem sombra de dúvida, percebo perfeitamente, mas não é, a Joana não tem culpa aí. O meu vídeo e aquilo que aquelas pessoas estavam ali a relatar, que me pareceu sempre muito mais, primeiro a desilusão daquilo ter corrido mal, depois uma dificuldade muito grande em lidar com a crítica, seja humorística ou não. Sem dúvida. E portanto, não foi isso que me fez refletir sobre o meu trabalho, nem alterar nada. Podia haver alguma coisa que realmente fizesse, mas não foi esta. Nem sobre o impacto do humor, ou seja, parar para pensar, porque é uma produção que acontece e às vezes os acontecimentos da sociedade e da vida, e pelo extremamente desagradável percebemos que estão sempre a acontecer, há muita matéria e às vezes se calhar não há a possibilidade de reflexão. Houve algum momento em que tenhas parado nem tem a ver com isso. Pensar sobre os impactos, às vezes que... Sim, tem nada a ver com a quantia que eles pediram. E até percebo, por exemplo, às vezes quando me cruzo com algumas pessoas que têm, já falei, que elas se lembram sempre com muito mais detalhe do que eu, não é? Porque fazendo 5 episódios por semana há muitos anos, não são assim tão significativos para mim como serão para o visado daquele dia, não é? Porque é sobre ele, apesar de tudo. Apesar de não ser sobre a pessoa, é sobre uma coisa que ela disse, uma coisa que ela fez, aquilo que ela escolheu expor em público. Acho que também é uma questão que foi levantada aqui neste processo e que é talvez interessante discutir, porque eu não vou vasculhar nada da vida das pessoas que elas não tenham, por sua livre iniciativa, publicado, seja na internet, seja numa transmissão televisiva, como foi o caso, e, portanto, há uma escolha das pessoas em exporem-se aos outros, e depois, às vezes, há uma ideia de que só querem recolher daí a parte boa, só elogios, e que as críticas são terríveis e são impossíveis de aguentar. Mas aí já, atenção, aí já isto é o pão nosso de cada dia, é o pão dia de cada nosso. É o que é. Isso, eu acho que qualquer pessoa não só quer receber as críticas e não quer receber o negativo, mas agora a questão é se sabe lidar com o negativo ou não, e aqui parece-me que não, mas pronto, ali o negativo daquela performance também foi muito overwhelming, mesmo para pessoas que já estão no meio há bué de anos. Eu se tivesse que lidar com o negativo daquilo também ia bater mal, não vou mentir, complicado. Portanto, claro que as pessoas também têm a intenção de receber aquilo que é positivo, ou mais. Acho que nós todos nos mais pretensão disso do que propriamente eu também abrir caixas de comentários, também vou ler muita coisa que não é simpática para mim. Eu vejo isso com muita naturalidade, porque é normal, é o reverso da medalha. Sim. E portanto isto não me fez em nenhum momento sentir mal ou ter um peso na consciência a pensar que coisas terríveis faço às pessoas. Eu vejo que há pessoas, e sinto cada vez mais essa tendência, que querem comparar o humor com uma agressão, mas eu não o vejo assim. Seja o meu, seja um humor que seja feito sobre mim, posso não gostar, etc. Isso é tudo muito válido, mas não ponho as coisas como equiparáveis. Não sinto que o humor possa causar um dano real. As pessoas podem não gostar, podem ficar tristes com isso, tudo bem, não é a minha intenção, mas pode acontecer. Mas não me fez pensar mais do que já tinha pensado antes sobre aquilo que faço. Há limites diferentes agora no humor, ou quais são os limites que o humor continua ou não a ter depois também desta decisão? Eu acho que continua a ter exatamente os mesmos, que são os limites do que está estabelecido na lei. Eu acho que o discurso humorístico, tendo se calhar uns limites um bocadinho mais amplos que o discurso sério, porque é entendível que as pessoas estão a fazer ironia, sarcasmo, estão a parodiar, estão a exagerar, ou seja, há uma série de recursos que não são iguais, não é? Quando ouvimos um discurso de um humorista ou um discurso de um primeiro-ministro, mas eu acho que os limites, embora esta discussão pareça eterna e nunca acabe, estão bem definidos há muito tempo, e são os limites do discurso de ódio, por exemplo, não é? Claro. Não vejo que os limites sejam alterados, e depois acho que cada um de nós tem o nosso limite pessoal. Pois eles foram abaixo, deviam ter pessoas certas ao lado deles e terapia se fosse o caso. O processo com o Joana em específico não faz sentido nenhum. Quando muito a suposta empresa que teve os erros técnicos, claro, como é lógico.
mas nada que não se resolvesse com uma conversa e um jantar humilde. Pois, nem era preciso um jantar, era só uma conversa. Já a produzir, mas lá está, não houve essa seja, conversa e também não parece que haja intenção de haver. Seja todos nós, enquanto potenciais espectadores, ouvintes, que escolhemos o que é que gostamos ou não, o que é que para nós já passa do limite. Todos temos a nossa sensibilidade individual e eu acho que é preferível que continue a ser assim do que termos de repente uma autoridade que vem instituir, já tivemos em tempos, não é? Se quisermos voltar à censura, podemos pedir a alguém então que estabeleça os limites do que se pode ou não dizer. Eu acho que é pior esta solução, mesmo que isso nos faça confrontar muitas vezes com coisas que nos ofendem ou até que nos chocam, que achamos terríveis, mas que estão dentro do aceitável e do que pode ser dito. E depois eu acho que cabe a cada um julgar se gosta daquele humorista, se não gosta, se riu, que eu acho que é o maior julgamento que o humorista pode ter, é fazer ou não rir, e se vai continuar a seguir, a acompanhar, se vai aos espetáculos. Acho que temos, como na música e noutras áreas, temos sempre a liberdade de não ouvir, podemos escolher não ouvir. Claro. Não temos é que ter a pretensão de proibir que exista. Eu acho que foi um bocadinho o que aconteceu aqui. Os Anjos não gostaram, percebo perfeitamente, como percebo que centenas de visados do extremamente desagradável não gostem. Não percebo é que queiram obrigar-me a retirar aquilo que disse ou retirar vídeos, ou seja, o que for. Acho que isso abria um precedente muito perigoso e que felizmente não foi aberto aqui. Durante o julgamento eles disseram que para ter paz era preciso ir à guerra. Daquilo que foste conhecendo, até porque, como disseste no julgamento, não os conhecias, a não ser da imagem e das músicas, da importância pública que iam tendo, achas que eles agora, com esta decisão, já encontraram a paz? Não faço ideia. Acho que não. Espero que sim. Espero que sim. Acho que a sensação com que eu fiquei lendo o processo e estando ali naqueles dias é que foi um bocadinho aquela imagem de tempestade num copo d'água, não é? Acho que fizeram disto uma coisa muito maior do que era. Acho que em 2025 nunca estaríamos a falar de um vídeo de Instagram de 2022 se não tivesse acontecido tudo isto e, portanto, eu espero sinceramente que sim, que já estejam em paz com este assunto que acho que já lhes tirou o sono tempo demais. Do teu lado ficou alguma mágoa que também possa vir a ser resolvida na Justiça? Não. Eu, quanto menos tempo puder passar em tribunais, melhor. Não pretendo resolver nada na Justiça. Não tenho nada para resolver, na verdade. Tenho só agora que acabar de pagar os honorários dos advogados, que pronto, acaba por ser uma penalização, além do tempo que se perde, não é? E que se faz perder aos tribunais, aos juízes, etc. É uma brincadeira que sai um bocadinho cara, não é? Porque tem que se pagar muitas horas de advogados, mas tirando isso, não, vou seguir a minha vida normal. Porquê é que sentiste a necessidade, e foi público, de ir usando também esta matéria do julgamento para ir fazendo algum humor e deixando algumas mensagens até algumas coisas? Esqueci a lição à malta que anda sempre a ameaçar de processos. Porquê é que sentiste essa necessidade? Não estando fechado, sem ter razões reais para o fazer. Não tendo surgido a decisão muitos, que assim. por ser publicada. Eu não lhe chamava se calhar necessidade, eu acho que é assim um apelo normal que um humorista tem para falar de temas que se calhar são os temas que as pessoas mais esperam ouvir também, não é? Porque hoje em dia não há sítio onde eu vá que não me falem dos anjos, não é? Acaba por ser esta é a minha sentença, é falarem sempre disso e portanto percebo que as pessoas também tinham a expectativa de uma reação e no caso dos Globos de Ouro foi um prémio que tem a ver com o último ano de trabalho e no último ano de trabalho, apesar do meu trabalho não ter sido esse, aconteceu também isto e portanto fez-me sentido, mas sempre do ponto de vista humorístico, não é? Fazer aquelas comparações de nós todos, vocês jornalistas também, estávamos à espera desde o início de setembro, havia muito aquela conversa quando é que sai a sentença, quando é que sai, e portanto achei graça de repente estar a receber um prémio quando me interessava mais que se resolvesse este assunto, era mais importante do que o Globo de Ouro e por isso fiz essa comparação no momento. E foi genial, de facto, acho que isto foi uma mina em termos humorísticos e eu, enquanto estava no julgamento, não achei que fizesse sentido estar a fazer este tipo de comentários, mas agora que acabou e que já tinham acabado as sessões em tribunal, etc., senti-me livre para fazer também as minhas considerações, já que durante o tempo do julgamento não falei. E foram muitas as notas. Quantos cadernos é que acabaste por usar? Porque foram muitas as notas, ouviste muita coisa, ouviste muita gente, cá fora também um manancial de comentários. Eu vou partilhar convosco, para mim o mais wild no meio desta história toda foi ter recebido uma mensagem da Joana a perguntar-me por um vídeo meu de 2022 sobre este assunto. Porque eu fiz um vídeo sobre isto que entretanto tirei de forma inteligente, que não tinha nada de mal. Eu fui rever o vídeo, pá, porque, sei lá, fiquei chocado e quis ir rever o vídeo está privado, para perceber o que é que eu tinha dito, que não foi nada de especial. Até fui bastante, acho eu, contido
e abordei o assunto como abordei desta vez. Foi sobre a performance dos anjos lá no MotoGP, e a Joana manda uma mensagem a perguntar se os anjos me tinham dito alguma coisa ou me tinham pedido para retirar o vídeo, e eu não aconteceu, eu é que por iniciativa própria eu fiz. Mas é wild, porque eu gosto imenso do trabalho da Joana, eu nunca na vida estava à espera de que isso acontecesse sequer, ok? Fiquei só chocado e pronto, e foi assim, foi engraçado, mas fez-me rever essa situação, porque de facto achei que pudesse ter dito alguma coisa, e daquilo que eu percebi, foi mencionado, esse vídeo que eu fiz, acho que foi mencionado no processo, o que é tipo, what the fuck, wild, percebem? Bué estranho, mas incrível, nonetheless, tipo, achei, de repente, eu, que sou um mero gajo de casal de câmara, tipo, streamer, tipo, mediano, a ser mencionado na cena que é o assunto mais badalado do país, quase, tipo, é meio bizarro. De reações. Foi quase tão bizarro como o João Coutinho de Figueiredo me ter seguido no Instagram hoje. Foi tipo, hoje acordei assim, what? É meio estranho. O que é que vais fazer a tanta coisa? Eu tirei muitas notas, de facto, e a certa altura até me lembro que as advogadas dos anjos acharam muito mal eu estar ali em tribunal a tirar notas. Qualquer dia tem que considerar candidatar-me. Mas tirei de facto porque eu achei aqueles 4 dias muito divertidos, apesar de intensos, não é? De estarmos ali a discutir uma coisa séria. Pois foi. Eu acho que vejo sempre as coisas com esta lente do que é que pode ter graça, eu e qualquer humorista, portanto estive a observar durante aquelas horas todas, a tomar notas, e agora eu acho que tenho material suficiente para um espetáculo que espero lançar muito em breve. Pronto. Já tens o tema do espetáculo. Eu quero ir ver isto. São as coisas que aconteceram neste último ano, contadas da minha perspectiva. Quero muito ir ver este espetáculo da Joana. Ouvir a perspectiva dos queixosos, neste caso do Nelson e do Sérgio Rosado, e deram entrevistas longas, etc., sobre isto. Ainda vai hoje já ainda vai mais disseram que isto pelo menos vai servir para se discutir o tema, etc. Ou seja, eles trataram da perspectiva mais séria, e eu trato sempre da perspectiva menos séria, e portanto que é aquilo que tem mais simpatia do público. E agora a minha ideia é contar como foi o meu ano do lado de cá, porque no fundo eu de repente estava dentro das notícias, e não costuma ser o meu lugar, nem espero que seja muito. Costumo ser a pessoa que está a ver televisão e a tirar notas e a tirar certos do que se passa para o extremamente desagradável, e eu de repente senti-me quase uma protagonista de um extremamente desagradável gigante. E portanto acho que era quase um crime, aí sim, não utilizar coisas que se passaram ali para as contar de uma forma que eu acho que é a forma que me interessa sempre. Olha, inteligente, capitalizar. Vamos embora. De ver isto sem nunca levar isto muito a sério, porque eu acho que se calhar o grande confronto ali foi entre pessoas que se levam muito a sério e que acharam isto uma coisa gravíssima, e uma pessoa, neste caso eu, que não se leva nada a sério, faço esse esforço de não Quero muito ir ver o espetáculo da Joana. Vou até saber, quando ela anunciar, vou estar atento para ver se uma gigantesca anedota em que eu estava metida, e vou tentar tirar a parte boa disso. Claro que houve essas chatices ao tempo que se gasta o dinheiro. Obrigado, Santi, obrigado pelo sub, colegas vossos da CMTV no portão da rádio, parece sempre que estou num universo paralelo, e eu tento sempre ver o lado divertido disso, não é? De repente me tornar protagonista de uma história que para mim nunca teve pés nem cabeça, e portanto sim, estou contente e entusiasmada por agora fazer um espetáculo em que conta a minha perspectiva destes assuntos e de outras coisas que se foram passando na minha vida, que felizmente não foi só isto, mas terá certamente muitas coisas relacionadas com esta história. E não podíamos terminar sem te perguntar, fechamos este capítulo, que mensagem é que deixas aos anjos? Não deixo mensagem nenhuma, não fiquei com muita vontade de me corresponder com os anjos. Pima! Acho que ainda agora, a propósito dos Globos de Ouro, não é? Houve nas redes sociais, as opiniões dividem-se sempre, embora eu perceba que haja assim uma grande maioria que ao longo do processo foi concordando com o meu lado, gostando ou não do meu trabalho, mas agora nesta fase dos Globos de Ouro eu vi muitas pessoas a dizer, não, realmente parece impossível estar aqui a falar de pessoas que já estão no chão. Eu não vejo os anjos nem como vítimas, nem como pessoas que estejam no chão, pelo contrário, vejo como pessoas válidas, como via antes, que as pessoas vão assim, um gajo é preso por ter cão e preso por não ter, tipo, não vale a pena, tipo, é sempre assim, as pessoas são as pessoas, uma coisa que eu acho que se percebe logo é que as pessoas dão sempre falam dos assuntos sempre com um toque pessoal, sempre. Há sempre uma coisa qualquer que na pessoa, nem que seja as crenças e
e o que for das pessoas, epá, há sempre ali qualquer coisa que os puxa e é muito mais, na maior parte das vezes, muito mais emocional do que racional. E pronto, e é o que é, e as pessoas têm esta coisa. Isso sempre do contra. Na minha opinião, demasiado a sério e longe demais. O que é que eu disse agora? Acho que eu disse? Foram os principais inimigos deles próprios. Mas não tenho propriamente uma mensagem para eles. Eu até agora preço nunca por ter cão e preço por não ter. Então, mas isso é uma expressão bem normal, não é? Separadas, embora acho que vamos ter sempre esta coisa em comum, porque acredito que da mesma maneira que me falam sempre a mim dos anjos, lhes falem muito também deste processo. E espero que eles se riam quando as pessoas lhes falarem disso, como eu me rio quando me falam dos anjos. Não tem nada, é só isso. Perguntar é um alívio para ti, mas também a nível familiar, naturalmente. Sim, eu acho que o Daniel sofre mais que eu, porque ele é que é o homem das contas, não é? E da responsabilidade. Eu nunca sei nada e, portanto, eu acho que ele se preocupou mais com a parte séria disto e com a possibilidade, ainda que muito remota, de repente termos que arranjar 1 milhão, 100 e tal mil euros. Ele sempre disse que, se fosse o caso, se separava de mim para ficar eu com a dívida. E, portanto, levámos isso também sempre com o sentido de humor, com o sentido de humor possível. Explicar, o meu filho mais novo não faz ideia, ao mais velho, porque é que de repente tínhamos que ir a tribunal e o que era isto, e descansá-lo também, pelo menos por agora não ia ser presa. E, portanto, mas conseguimos sempre rir muito disso e perceber que isto não era de facto, ou seja, apesar de dar asa uma discussão que eu acho que é séria e que é útil e que é interessante que façamos, nunca vi isto como um caso sério e grave, nunca me senti na iminência de ter de pagar 1 milhão de euros, porque acho que isso era uma impossibilidade. E seria escandaloso em Portugal, e tu saberás melhor que eu que trabalhas nesta área, quando as pessoas a quem acontecem coisas realmente graves, sei lá, negligências médicas, etc., recebem indemnizações irrisórias para aquilo que se passou. Certo. Era absurdo que um humorista pagasse mais de 1 milhão de euros porque uns artistas musicais não acharam graça a uma sátira. Muito obrigada. Obrigada. Olha, gostei da postura da Joana, está com a postura certa, muito bom.